Olá, sabe qual é? E se o maior obstáculo que impede o progresso na vida não for, na verdade, aquilo que todo mundo pensa? Nessa análise, a gente vai desafiar uma crença que é quase universal, a de que o grande problema da nossa vida é a falta de tempo. Então, para começar, a gente precisa quebrar um mito. Aquele pensamento que se repete todo santo dia, quase como uma reza. Nossa, se eu tivesse mais tempo. Mas e se a questão central não for sobre o relógio? E se for sobre a nossa capacidade de concentração? Essa pergunta, olha, ela muda completamente o jeito de encarar os dias e os objetivos. E aqui está a tese central. A verdade é bem simples, mas pode ser um pouco incômoda de ouvir. O problema não é a falta de tempo, mas sim a falta de foco. Enquanto essa ficha não cair, a vida tende a ficar exatamente no mesmo lugar. E a razão para isso é muito simples. O tempo é o grande nivelador. Todo mundo, sem exceção, recebe as mesmas 24 horas por dia. O problema nunca foi a quantidade de tempo que a gente tem, mas o que a gente faz com esse tempo. Então, beleza. Se o tempo não é o vilão da história, quem é? Chegou a hora de a gente identificar os verdadeiros culpados. Os ladrões de foco que roubam a nossa atenção todos os dias. O fato é o seguinte, o foco não some do nada não. Ele está sendo ativamente roubado todos os dias, de um jeito que muitas vezes a gente nem se dá conta. É uma batalha constante pela nossa atenção. E aqui estão os suspeitos de sempre, né? As redes sociais, com aquele feed que não acaba nunca, as notificações pipocando na tela sem parar, as distrações constantes do ambiente e, talvez o mais perigoso de todos, a falta de um objetivo claro que deixa a gente vulnerável a qualquer desvio de rota. A chave aqui é o efeito acumulado. Cada pequena distração parece inofensiva. Ah, são só 5 minutinhos aqui, 10 ali, mas quando a gente junta tudo, elas formam uma força poderosa que desvia a gente do caminho, trocando grandes sonhos por entretenimento barato. Mas ok, chega de falar do problema. Vamos falar da recompensa. Qual é o potencial que se desbloqueia quando se recupera o controle da própria atenção? O poder do foco profundo ele é transformador. Essa afirmação aqui é muito poderosa. Uma única hora de trabalho concentrado, sem interrupção, pode produzir mais resultado do que um dia inteiro de esforço picado, distraído. Não se trata de trabalhar mais, se trata de trabalhar melhor. Então, o ponto crucial é este. O foco é a ponte. É o que separa as pessoas que apenas sonham com um futuro melhor daquelas que, de fato, constroem esse futuro. É a habilidade que transforma a intenção em realidade. E os benefícios vão muito além da produtividade. Quando se aprende a focar, ganha-se clareza sobre o que é importante. Ganha-se energia, porque a mente não fica mais exausta de pular de uma tarefa para outra. E ganha-se direção, um senso de propósito que guia as ações. E aí, de repente, as coisas começam a avançar. A teoria é ótima, mas como é que a gente coloca isso em prática? A parte final desta análise traz um plano de ação bem claro e direto para desenvolver essa habilidade. O caminho tem 5 passos práticos. Primeiro, cortar as distrações de propósito. Segundo, definir o que é realmente prioritário. Terceiro, trabalhar em blocos de tempo, sabe? Dedicados a uma única coisa. Quarto, ser seletivo com a informação que se consome. E quinto, ter um objetivo claro que sirva como uma bússola. E essa é, talvez, a ideia mais importante de todas. Foco não é um talento que a gente nasce com ele. É uma habilidade. E como qualquer habilidade, pode ser treinada, que nem um músculo. Quanto mais se pratica, mais forte a mente fica. Chegando ao fim, fica uma verdade da qual não dá para fugir. A vida não vai esperar por condições perfeitas. Não vai esperar por um momento em que sobre tempo. Ou se assume o controle agora, ou se continua no piloto automático. E para encerrar, a gente volta à mensagem central. O ponto-chave para levar daqui é que o problema não é o relógio, mas sim para onde a atenção está sendo direcionada. O problema não é falta de tempo, é falta de foco. A decisão de mudar tudo isso pode começar hoje. A única questão que fica no ar não é se a mudança deve acontecer, mas quando se escolhe começar a construir o futuro em vez de apenas ficar assistindo ele passar.